Alguém pode determinar o fechamento de alguma empresa? Alguém pode obrigar outros a usar máscara para proteção? Enfim, essas questões dizem respeito à relação entre indivíduo e sociedade. E aqui, no nosso encontro de hoje, eu, de forma bastante sucinta, vou tratar de duas concepções em relação a isso. A primeira delas é a concepção materialista histórica dialética, também comumente chamada de marxista, e a outra, a concepção liberal da escola austríaca. Bom, para Marx, o indivíduo ele não pode ser retirado das suas condições concretas, ou seja, da sua realidade objetiva. Realidade na qual ele encontra-se inserido, uma vez que o indivíduo ele tem um corpo que é real e objetivo, ele tem uma existência e tem uma atividade real, vital, que não se reduz apenas à sua consciência. Portanto, o indivíduo ele está inserido em um meio. Em relação a Marx, o indivíduo ele não é tratado de uma forma isolada, descolada da sociedade, onde acontecem as vivências. O ser humano é um ser social e é na sociedade que acontece a interatividade, acontece a apropriação daquilo que socialmente e historicamente se produziu em termos materiais como em termos espirituais. Então, o indivíduo ele não pode ser separado do seu ser genérico, por ser um ser social. Então, a atividade social dos homens, a partir da sua base material, é que cria o meio em que o indivíduo estabelece suas relações, a sua comunicação e que ele se constitui. E assim, possibilitando a sua individualidade. Para Marx, o indivíduo nasce e já encontra as circunstâncias sociais existentes, independente da vontade individual. Portanto, essas condições condicionam o indivíduo. Agora, esse condicionamento do indivíduo pelas circunstâncias não significa dizer que esse indivíduo é um sujeito passivo. Portanto, que é um indivíduo que vai meramente se adaptar ou se conformar a uma dada realidade, mas que o homem, o indivíduo, enquanto produto das condições sociais, não é um ser passivo, portanto, que aprende e que em sua atividade no interior das relações sociais modifica, afinal de contas, o projeto de sociedade de Marx é um projeto de transformação social. Mas, veja bem, essa transformação social que passa pela consciência desse indivíduo, ele tem que adquirir esta consciência de classe em si, ou seja, que ele pertence a uma determinada classe, se dar conta disto, se une aos outros indivíduos desta classe social e constrói um projeto político. Para a concepção marxista, nós temos que considerar que o ser humano, o indivíduo, é um ser social e, como ser social, a liberdade ela não é absoluta, é uma liberdade baseada na associação. Em Marx, não há essa separação do homem em relação ao semelhante. O indivíduo é um ser social. É bem diferente do liberalismo, cuja liberdade é a dissociação, um direito individual egoísta, ilimitado. Marx, a liberdade ela está associada à possibilidade do reconhecimento da sociabilidade
ou seja, de se estabelecer relações sociais e na possibilidade, portanto, da superação desta sociedade desigual, baseado na exploração, porque esta sociedade, ela não permite a autonomia, dos indivíduos, ou seja, de potencializar a criação, de fazer escolha, dadas as condições materiais objetivas. Portanto, esta compreensão é bastante distinta da compreensão liberal, porque a concepção liberal é um indivíduo abstrato, um indivíduo imaginado, pensado. Ela focaliza aquele indivíduo atomizado. Esta liberdade, portanto, abstrata, atomizada do indivíduo, ela deve ser absoluta, ou seja, ela não pode ter nenhum tipo de limite. A liberdade na concepção liberal é a liberdade enquanto ausência de impedimento. É aquela definida na esfera do livre agir do indivíduo pela ausência de algum tipo de impedimento externo, norteada ou aquilo que a gente chama pelo paradigma jurídico dos direitos individuais, ou seja, a supremacia deste direito individual ao livre agir. Não pode, enfim, haver ingerência. Nesse sentido, a lei, ela é apenas um instrumento para a proteção do direito de propriedade privada, porque a propriedade privada e a liberdade são considerados desde os clássicos como um direito natural, né? A propriedade e os interesses individuais egoístas, já que vivemos numa sociedade em que há uma grande concentração de riquezas. Bom, voltando à questão inicial, pela concepção liberal, não pode ter nenhum impedimento ao funcionamento de qualquer atividade econômica, porque esse impedimento estaria interferindo na liberdade individual, que é absoluta. E esta liberdade deve ser entendida como uma possibilidade de praticar as trocas voluntárias. Segundo os liberais, tanto Mises quanto Hayek, liberdade econômica, ela é considerada a mãe de todas as liberdades. Para eles, é através da liberdade econômica que é possível se obter as outras liberdades. Para Mises, por exemplo, a liberdade econômica é um pré-requisito necessário para a existência de qualquer tipo de liberdade. Para ele, um sistema em que o governo pode interferir através de uma política econômica faz com que as outras liberdades sejam ilusórias, sejam apenas formais. Por isso que também a Hayek diz que o Estado ele deve se limitar a estabelecer normas que vão ser aplicadas a situações gerais e deixando o indivíduo tudo aquilo que depende das circunstâncias, do tempo e lugar. Então, para ele, quanto maior a intervenção do Estado, menor é a possibilidade do indivíduo traçar seus planos próprios. Aqui a gente percebe do mercado e essa ideia de um mercado perfeito que vai ser criticado pela concepção marxista, porque o indivíduo faz parte de uma sociedade e, portanto, há condições objetivas, ou seja, é uma sociedade de classes com desigualdades sociais, com estruturas sociais em que os indivíduos podem agir sobre isso, mas existem condicionalidades sobre os indivíduos, portanto, incidindo sobre as escolhas,
de cada um, as possibilidades. E esse mercado ele não é perfeito, por exemplo, porque vivemos em um mercado em que monopólios ou oligopólios controlam setores econômicos importantes. A concorrência ela é extremamente desigual e ela não acontece de uma forma mítica como prevista pelos defensores do liberalismo e, portanto, as escolhas individuais elas ficam condicionadas nesse exercício da liberdade. Bom, eu posso ir aqui até a Europa, mas para mim ir daqui até a Europa eu tenho que ter condições econômicas. Se eu tiver condições, eu posso ir. Eu tenho que ter recursos. A liberdade eu tenho, mas eu não tenho condições objetivas. Então, a minha liberdade fica tolhida por essas condições objetivas, que são desconsideradas por essa análise liberal. O que eu queria destacar nesse momento é que são duas concepções teóricas completamente distintas. E espero aqui ter contribuído para que vocês possam ter algum tipo de entendimento sobre essas concepções